Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, meu nome é Marcos Almeida, para quem ainda não me conhece. Hoje nós estamos aqui juntos para mais um vídeo de programação manual de centro de usinagem. Fresadora CNC, comando FANUC. Nós estamos aqui utilizando um comando ISO. Isso representa que o que nós vamos aprender aqui se aplica a lógica a todos os comandos de programação CNC, tá ok? Bom, antes de tudo isso, eu gostaria de pedir sua colaboração e pedir para você compartilhar esse vídeo com o seu ciclo de amizades, para a sua parentela, para quem for relevante aí que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Segundo, gostaria de pedir você para se inscrever, caso não for inscrito, e também de deixar o seu like em algum momento desse vídeo, ou seu dislike, né? Você deixa seu joinha aí, caso você gostar desse vídeo. Bom, e também escreva no comentário se você usa esse tipo de programação que nós vamos aprender aqui, que é voltado numa lógica de pensar mais e trabalhar menos. Então nós vamos utilizar isso aqui e no decorrer do nosso vídeo eu vou explicando para vocês aqui. Então aqui nós temos uma peça de uma usinagem simples, uma bolsa aí de 60 por 30 com um raio de 10 milímetros nas suas arestas, né? Bom, então nós estamos vendo aqui que esse mesmo contorno se repete apenas uma vez. Mas esse tipo de programação é muito comum, que esse padrão se repita várias vezes aí durante uma usinagem de uma determinada peça. Seja peças individuais ou seja diversas aí cavidades, furos ou um padrão de usinagem qualquer, externo ou interno, de usinagem interna ou externa, se repita várias vezes aí durante o processo. Bom, se você está trabalhando com 10 peças, um lote de 10 peças, e tem condição de utilizar aí um dispositivo de fixação pensado para aquele tipo de usinagem, ou se você tem a condição de colocar várias moças, ao invés de você fazer todo aquele trabalho de abre porta, fecha porta, prende peça, solta peça, e você prender aquilo somente uma vez, fechar uma porta uma vez só, e daí você inicia o programa e quando terminar uma peça passa para outra, você ganha muito tempo durante o seu processo produtivo durante o dia. Então você deixa de perder tempo, na verdade. Bom, então vamos lá para essa linha de raciocínio aqui na programação. Bom, nós temos aqui que a nossa função principal da qual nós vamos aprender hoje é o deslocamento de origem. No comando Siemens, ele é chamado de ATRANS, que é uma função de transformação, que nada mais é do que o G52. Ok? Então é o deslocamento de origem. No comando FANUC, você coloca a letra O, e seguida de 4 algarismos. Pode ir de 1 até 9.999. Você pode escolher aí um programa para você fazer, identificar esse programa. Então vamos lá. Então N10, N é de número, número de linha. Então número nada mais é do que toda programação, as letras, os códigos estão em inglês. Então N é de number. Então number de número de linha, né? O número da linha, do bloco. Então nós temos aqui G17, que nossa primeira coordenada é G17, significa que nossas coordenadas estão no plano de trabalho X e Y. Então os eixos funcionam de forma simultânea, trabalhando nesses dois eixos de forma principal. Por exemplo, se você fazer um raio e chamar um código G2 ou G3 para fazer um raio, seja ele em sentido horário ou anti-horário, os eixos que vão movimentar simultaneamente para fazer aquele raio são X e Y. Diferentemente de G18 e G19, que em outra videoaula nós vamos explicar aí. G21, as nossas coordenadas estão em milímetros. G90 em coordenada absoluta e G40 em coordenada G40 sem compensação do raio da ferramenta. Bom, então esse cabeçalho é simplesmente um cabeçalho de segurança. Por exemplo, o G17 é de acordo com o plano de trabalho, o G21 em milímetro. Mas se você estiver trabalhando em um outro país,
por exemplo, nos Estados Unidos, ou trabalhando aí no Reino Unido, o sistema que utiliza de medida não é um sistema métrico, então é mais comum utilizar a polegada. Então, se você, por exemplo, está trabalhando com uma máquina que talvez esteja nos parâmetros dela em polegada, se você coloca essa coordenada aqui, a partir de então, pelo fato de ela ser modal, ela permanece ativa durante todo o programa. Então, em momento nenhum vai chamar coordenadas em polegadas, tá ok? Então, é funções aqui de segurança mesmo, tá ok? G53, nós temos aqui o nosso zero máquina. Então, as coordenadas vai ser em relação ao zero máquina. E onde está o zero máquina? Nas origens dela, ou seja, onde ali toca os fins de curso da máquina, onde quando se referencia e ela toca lá no fim de curso, ali está determinado o zero máquina, tanto em Z, X, Y ou em quantos eixos for necessário. Ok? Então G0, Z0, então ela volta a ter no ponto máximo lá de altura lá em relação à mesa. E o H0 não tem compensação de comprimento da ferramenta. Significa que a coordenada está partindo do topo do eixo árvore e não do topo do inserto ou da ferramenta. Perfeito? T01 ou T1, T2, T3, T4 é o número da ferramenta. T-tool em inglês, que é ferramenta. M6 habilita essa troca, ou seja, para ligar ali o sistema rodâmico, o sistema de troca automática de ferramenta. Então, você chamou a ferramenta com T01, você identificou para a máquina qual que é a ferramenta desejada e qual que é a posição dela. E o M6 você habilita esse motor para fazer essa troca de ferramenta, tá ok? Então, você pode fazer uma associação de M com motores, ou seja, sempre está programando um M, tem algum motor sendo ligado, por exemplo, M3, tem um motor lá de rotação sendo ligado no sentido horário. E mais alguns exemplos desses, por exemplo, o M6, está habilitando o motor lá que vai ser relacionado com a troca de ferramenta, perfeito? Mas, na verdade, o M significa miscelâneos. Miscelâneos é uma porção de coisas, se você olhar no dicionário, significa que ele pode ser várias coisas diferentes, tá ok? Bom, G54 e nós temos o zero peça que nós utilizamos. Por exemplo, o nosso zero peça aqui está na origem aqui, ó, no centro dessa primeira usinagem aqui, ó. Perfeito? Mas ela poderia estar bem como você pode colocar esse G54 em qualquer ponto que você desejar, onde você quiser. Por exemplo, pode terminar aqui no centro da peça e onde você desejar. Esse é o zero usuário. E não é necessariamente G54. Você no comando FANUC tem G54, 55, G56, 57, 58, 59 e depois você utiliza G54 P1, G54 2, P3, P4, P5 e eu não me lembro até quando vai, mas mais ou menos uns 50, mais ou menos uns 50 pontos aí de referência, tá ok? Então quando você utiliza se caso não for necessário, você apaga ele e substitui quando você for trabalhar, tá ok? Então, muito pontos aí de zeramento, de zero usuário, que é o nosso G54. Já liguei a rotação com S de 4.000 e M3 no sentido horário, perfeito? Então, sem problema nenhum até aí. G43, eu chamo a compensação do comprimento da ferramenta. Quando nós colocamos H0, significa que não havia compensação do comprimento da ferramenta, que seria isso aqui, ó. Imagina que minha mão é o topo do eixo árvore e aqui está a ferramenta. Com H0, tá pela minha mão aqui, ó, onde que prende a ferramenta, né? E com um H1, H2, H3, H é height, em inglês, que é a altura, que é a compensação do comprimento. Então ele passa a coordenada, ao invés de ser pelo ponto do eixo árvore aqui, né, pelo topo dele, passa para o topo do inserto, o topo da nossa ferramenta, tá ok? Onde você determinar também, que é seu zero peça.
G0 é interpolação com deslocamento máximo ou deslocamento rápido, como você deseja chamar. Ele vai assumir o máximo de velocidade da máquina. Por exemplo, só para você ter uma ideia, geralmente está em torno de 30 metros por minuto. Se você dividir 30 metros para 60 segundos, você tem aí 500 milímetros por segundo. Então é uma velocidade considerável. Em 1 segundo ela vai deslocar meio metro, né? 500 milímetros. Ó, e a primeira coordenada aqui é o Z de 5. Lembrando que aqui tem o H1, ó, senão ela batia lá e arrebentava a peça toda. Porque ela, se não tivesse chamado H1, ele lançava a coordenada como se não tivesse uma ferramenta presa. Então, se a ferramenta tem 100 milímetros, ela ficava lá 95 milímetros lá para dentro da peça. Algo assim, né? Lógico que ela ia quebrar antes, né? Parar antes. O D1 aqui é o corretor de diâmetro. Então, dentro da página de correção de ferramenta, nós temos o H, que é relacionado à altura, e o D, que é relacionado à correção do raio da ferramenta, ou diâmetro. Então, isso depende do parâmetro que você trabalha na máquina. Você pode corrigir informando o diâmetro ou informando o raio. Geralmente, aqui no Brasil, as máquinas que eu tenho costume, se usa a correção do raio, tá, ok? Mas você pode utilizar qualquer uma das duas. Ok? Então você informa o raio da ferramenta no corretor relacionado ao diâmetro e ao comprimento da ferramenta relacionado à altura. Bom, G0, X0, Y0 está nosso primeiro zeramento. A nossa origem está no centro da primeira peça. Tranquilo até aí. G1, ou seja, nós agora colocamos uma velocidade, né? Interpolação linear, ela vai movimentar apenas de forma reta. Z0 com F de 500. Então, você tem que, a partir do momento que você coloca G1, você tem que informar um avanço. F é feed em inglês, feed é avanço ou alimentação. Ou seja, tem que alimentar o motor eletricamente para que o mesmo funcione. Então, o F de 500 é a velocidade que ele vai girar, tá ok? Em 1098, nós temos a chamada de subprograma. E nós temos aqui, ó, em 1098, é a chamada de subprograma ou subrotina. Alguns chamam de programa e outros de subrotina. O P, ele é acompanhado de duas letras, P e o L. Não necessariamente o L é necessário. O P, o número do subprograma, o número onde está a sua rotina. Então, esse P é o número do programa sem a letra O. P2, P3, P4, P5 e o programa onde que você salvou mesmo. E o L é o número de repetição, se houver. Se chamar apenas uma vez, não é necessário colocar L1, por exemplo, nem colocar L0. Se você não colocar, ele chama apenas uma vez, tá ok? E o L seria a repetição. Ele chama a primeira vez e quantas vezes vai repetir a partir daí, tá ok? Por exemplo, aqui nesse caso, repetiria mais uma vez. O L seria igual a 1. A quantidade de vezes que ele vai repetir o subprograma, tá ok? A profundidade, mas podemos dizer assim. Tá joia? Vamos lá aqui. Então aqui, ó, em 98, ele vai chamar o programa 1 5 vezes. Bom, então agora ele vem daqui, ó, da N90 e vai lá para o programa 2. Eu coloquei programa 1, mas é o programa 2. Programa 1 é o que nós estamos. Programa 2, 5 vezes. Então ele vem, aprofunda. Z de menos 1 com avanço de 500. Já estava com 500, coloquei segurança. G90, nós poderemos aqui até aumentar esse avanço aqui agora. Por exemplo, 1000. G90, X0, ele permanece no X0. E o Y de menos 5. O raio da ferramenta tem 10, porque a fresa que estamos utilizando é 20. Então, 10 com mais 5 dá 15. 30 dividido por 2 dá 15. Então, ela deslocou 5 milímetros, tá ok? Ó, Y de menos 5. E agora, X de menos 20. 20 com mais 10 do raio dá 30. 60 dividido por 2 dá 30. X de menos 20 permanece no Y de menos 5. Ele vem para esse ponto aqui, ó.
né, para esse ponto. Né? No caso aqui, ela está pelo centro da ferramenta. Seria mais ou menos isso. Ó. Tá ok? Agora, permanece no x de menos 20 e vai para o y de 5. 5 positivo, não é? Nós temos 10 do raio da ferramenta com mais 5. Então, 15. 30 dividido por 2 dá 15. Tá ok? X de 20 positivo, 20 com mais 10 do raio, né? Porque a coordenada está pelo centro, está em G40, sem compensação do raio da ferramenta. X de 20, Y de 5. Então, a ferramenta vem para aqui agora e permanece no X de 20, porém o Y de menos 5 agora na N60. E X0, o Y de menos 5 permanece, nós fechamos aqui o nosso perfil. E agora nós temos o X0 e Y0 para retornar aqui para a nossa origem, tá ok? E o G91 nosso, com o G1, ele para, então aonde que ele está se torna o zero dele. Então ele aprofunda 1 milímetro no eixo Z a partir daquele ponto, tá ok? Então, chamou uma vez. Agora ele vai L2. Vai fazer a segunda vez. L2, aprofundou 2 milímetros, fez o perfil todo até 5 milímetros. Na hora que ela fazer o último passo de 5 milímetros, o M99 aqui encerra o subprograma. Então ele encerrou uma vez L1, encerrou duas vezes L2, L3 até o L5. Encerrou, chamou 5 vezes, aí sim, ele faz isso aqui, ó. Vem para a próxima linha. Ele para de voltar lá para o subprograma, tá ok? G0, Z de 5, eu afastei essa ferramenta 5 milímetros acima do zero dela, do zero assim, Z. G52, agora sim, nós temos o deslocamento da nossa origem, ou a trans, tá ok? É a alteração da origem, o zero peça, o zero usuário que você determinou. O zero estava aqui, e agora nós queremos deslocar ele para esse ponto aqui, ó. Perfeito? Então ele permanece no Y0, nós não vai ter alteração no eixo Y, e o deslocamento dele é de 100 milímetros no eixo X. Mas você pode colocar qualquer valor, não necessariamente tem que ser esse valor. Esse X e o Y, o deslocamento pode ser para onde você desejar, qualquer ponto da peça, qualquer ponto da máquina, desde que esteja dentro da área de trabalho dela, você pode deslocar essa origem. Isso várias vezes, se for necessário. O G52 vai ser sempre relacionado à origem do G54. Então, a primeira, por exemplo, X0, Y100. A segunda, X100, Y0. Sempre em relação à sua origem, do seu ponto de partida, que é o G54. Perfeito? G1, Z0. Então, ela já deslocou para cá, aprofundou até o Z0. M98 chamou o mesmo subprograma, que essas coordenadas aqui agora estão em relação a esse ponto aqui agora, perfeito? P1, programa 1, repete 5 vezes. Executa o programa 5 vezes. G90, G0 e Z de 100, nós afastamos até 100 milímetros. G53, coordenada da máquina, G0, Z0, H0, levantamos até o máximo de distância e o M30 nós encerramos o programa. Qual a diferença do M30 para o M99? O M30 é o fim de programa, ele desliga tudo. Desliga a rotação, desliga refrigeração, tudo que tiver ligado com relação ao programa da máquina vai ser desligado, vai ser finalizado. O M99 finaliza apenas o subprograma, tá ok? Perfeito, né? Tranquilo. Então, aqui, ó, se nós, por exemplo, se esse perfil se repetisse 100 vezes, não seria necessário você fazer 100 programas, e sim fazer um subprograma para o perfil e chamar a repetição dele, que vai ser somente isso aqui, ó. Você afastar para a ferramenta se movimentar sem sair rasgando a peça toda, né? E depois você chamar um deslocamento de origem. E depois você chamar o subprograma novamente. Olha como que é fácil. Então, todo o trabalho que nós teríamos em fazer
programar, por exemplo, partindo da origem aqui, do zero, agora você ia ficar lá 100, x de 100, y de menos tanto, e assim sucessivamente. Você não precisa fazer esse cálculo mais, porque a sua origem e o seu programa já está pronto. Então você apenas repete. Isso para qualquer perfil, isso para qualquer perfil que você desejar. Seja complexo, seja simples. Então tá aí uma forma bem usual de trabalhar. Na próxima videoaula nós vamos aprender espelhamento de um perfil. Ou seja, você tem um perfil e daí você espelha ele. Você faz, por exemplo, o mesmo perfil no sentido contrário lá para você fazer uma usinagem. Então às vezes é necessário. Então nós precisamos de saber essas manhas aí para realizar bem aí a programação com facilidade, rapidez, agilidade, ok? Então, se caso você gostou, não esquece, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos, nós temos vários vídeos, esse aqui é um vídeo, já está no perfil de usinagem aí para quem de programação, para quem já tem um conhecimento, mas nós temos vídeos, lembrando que todos os vídeos que eu faço, eles seguem uma lógica, tá, ok? De aprendizado. Ok? Então nós temos desde o início lá, para quem não sabe nada, até chegar nesse ponto aqui. E assim nós vamos até o dia que Deus quiser. Ok? Então, desde já agradeço a vocês aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.